Eu moro em uma cidade suburbana bem básica na ilha de Long Island, Nova York. Minha namorada Valerie e eu recentemente começamos a alugar uma pequena casa, perfeita para 2 ou 4 pessoas. Temos um quintal de tamanho razoável e nossa casa está em uma rua muito tranquila. De um lado da nossa casa há um reservatório de drenagem, como o condado chama, que é apenas um monte de árvores ao redor de um poço de sumidouro. Do outro lado está nosso vizinho Neil, que vive com a esposa. Eles são um pouco mais velhos, na casa dos 60 anos, e são bastante silenciosos. Logo em frente à nossa casa, há um pequeno pedaço de mata, em frente a outro reservatório de drenagem. Portanto, para pessoas que gostam de privacidade na frente, nossa casa é perfeita. Mas então, há o quintal. A casa de Neil é bloqueada por alguns arbustos que o proprietário plantou anos atrás, então, além da casa diretamente atrás de nós, sobre a cerca, não há outras casas que possam ver o quintal. No entanto, aquela casa, olhando para o nosso quintal, foi o suficiente para deixar Valerie e eu realmente desconfortáveis. Enquanto escrevo isso, é outono, então temos feito a limpeza de outono nas últimas semanas, tanto na frente quanto no quintal. Comecei a notar que, sempre que estávamos lá fora, havia 2 pessoas na janela do andar de cima da casa atrás de nós. Era um homem e uma mulher de meia idade. Quando eu olhava para aquela janela, eles continuavam me observando. Ficou realmente desconfortável ao ponto de fingirmos que não notávamos, mas só conseguimos suportar isso por um tempo. As folhas continuavam caindo dia após dia e a limpeza de outono precisava continuar. Valerie não queria mais estar no quintal porque estava ficando muito assustada com essas 2 pessoas que nos observavam pela janela sem falhar. Então, em um dia nebuloso enquanto eu estava com o ancinho, olhei para a janela e, mais uma vez, os 2 estavam lá, na grande janela retangular. Decidi acenar para eles para ver se eles acenariam de volta. Depois de alguns segundos sorrindo e acenando, eles não se moveram, sem reação, mas eu podia sentir o olhar deles e ver seus olhos me observando. Virei-me para longe da janela e tentei continuar a limpeza, mas depois de espiar a janela novamente alguns minutos depois e vê-los ainda lá, me senti muito desconfortável e esquisito lá fora. Fui para dentro. Valerie disse que deveríamos ir lá e nos apresentar. A princípio, eu estava hesitante, mas fui persuadido a dar uma volta na quadra com ela até aquela casa e tocar a campainha. Esperávamos que uma dessas pessoas na janela respondesse à porta, mas, em vez disso, a porta se abriu apenas o suficiente para ver metade da cabeça de uma pessoa. Não parecia com nenhuma daquelas pessoas que sempre estavam na janela. Também estava muito escuro dentro da casa, ao ponto de parecer extremamente sinistro e estranho, ao olhar para metade do rosto daquela pessoa. O cara parecia muito mais jovem, talvez na casa dos 22 anos. Valerie e eu tentamos ser amigáveis e nos apresentar. O cara parecia muito fechado, porém, e não interessado em conversar. Ele tinha uma atitude bem ou que você precisa ou em relação a ele. Quando perguntei se ele morava com mais alguém, como os pais, ele disse que não. Mencionei o homem e a mulher que estavam sempre na janela do andar de cima e o cara do outro lado da porta disse que não sabia de quem eu estava falando. Valerie e eu ficamos realmente inquietos, então simplesmente fomos embora. Mas, estranhamente, enquanto caminhávamos de volta para a calçada, percebi que o cara atrás da porta ainda estava espiando, metade do rosto através da porta entreaberta. Tenho certeza de que ele nos observou até sairmos de vista. Essa interação foi mais estranha e assustadora do que esperávamos. Quando voltamos para casa, subi para o nosso quarto. O andar de cima da nossa casa é apenas o nosso quarto principal e o banheiro. Tem 2 janelas, uma das janelas olha para aquela casa sobre a cerca. Olhei pela janela e vi aquelas 2 pessoas olhando pela janela novamente, e mesmo a essa distância, senti que estavam me encarando diretamente. Fechei as persianas e desci para contar a Valerie. Concordamos que era hora de plantar algumas árvores para bloquear a vista da janela deles. O único problema é que já é outono e é tarde demais para plantar qualquer tipo de árvore.
teremos que passar o inverno sem isso. Depois de alguns dias sem olhar pela janela do quarto ou ir para o quintal, uma noite ouvimos um som estranho de batidas vindo do andar de baixo. Pedi para Valerie esperar na cama enquanto eu descia. O som das batidas ficou mais forte e descobri rapidamente que não era o som de batidas em uma das portas, mas sim no vidro de uma das janelas do quintal. As persianas estavam, é claro, fechadas, porque não queríamos que aquelas pessoas estranhas olhassem para nossa sala à noite. Aproximando-me, era 100% um punho batendo no vidro. Considerei dizer o quem está aí, mas congelei e estava com muito medo. Em vez disso, liguei a luz do quintal e as batidas pararam. Eu não queria nem olhar pela janela ou pela porta. Mantive a luz acesa e depois subi de volta para o meu quarto, onde contei a Valerie sobre o som estranho das batidas, mas aleguei que afugentei quem quer que fosse. Exagerei por medo de parecer um covarde. Também não queria que ela se preocupasse. Ambos imaginamos que pudesse estar relacionado àquela casa, embora nada tenha acontecido desde então. Atualizarei ao longo do inverno. Atualização: já se passaram 2 semanas e não vimos aquelas pessoas na janela desde então, mas na noite passada ouvimos gritos e xingamentos daquela casa. Tive que abrir nossa janela e ficou claro que havia gritos abafados vindo daquela casa. O fato de termos ouvido isso através de 2 janelas fechadas mostra o quão altos eram os gritos. Então, do nada, tudo parou e ficou em silêncio. Quase chamamos a polícia, mas acabamos não fazendo isso. Atualizarei novamente se algo mais acontecer, mas estamos realmente ficando assustados aqui agora. Quando eu tinha 29 anos, havia economizado o suficiente para comprar minha primeira casa. Não era nada especial e, honestamente, considerando tudo, não estava no melhor bairro. Mas eu ainda estava orgulhoso da conquista. Conheci todos os vizinhos nas 2 primeiras semanas após me mudar. Considerando o bairro, fiquei surpreso ao descobrir que todos pareciam bastante agradáveis. Alguns até me convidaram para jantar algumas vezes, o que não era algo ao qual eu estava acostumado, já que havia vivido em vários apartamentos ao longo da minha vida. No entanto, nem todos eram assim. 2 casas abaixo da minha, morava um homem que devia ter cerca de 50 anos. Assim que me mudei, ele começou a bater na minha porta cada 2 noites, em horários absurdos, pedindo coisas. Por exemplo, na primeira vez, ele pediu pão que eu não fosse comer. Em outra ocasião, pediu para eu encher um balde com água porque o dele estava desligado. Eram coisas aleatórias, mas até certo ponto compreensíveis. No entanto, eu desenhei a linha quando ele começou a pedir dinheiro. Achei que não tinha obrigação de atender constantemente às necessidades desse homem, afinal, eu mal o conhecia. Comecei a abrir a porta cada vez menos, mas isso não parecia ter efeito sobre o número de vezes que ele aparecia. Avançando para uma noite algumas semanas depois, ouvi novamente a batida. Planejei ignorá-la, como já estava acostumado a fazer, mas ao olhar pelo olho mágico, percebi que o homem parecia angustiado. Diante disso, decidi que o certo seria abrir a porta. Perguntei o que ele precisava, e a resposta não foi nada do que eu esperava. Ele pediu se eu podia ir até a casa dele e mostrar como usar o novo churrasco. Isso aconteceu por volta da meia-noite, o que, na minha opinião, era um horário extremamente estranho para começar a fazer churrasco. Mas, contra meu melhor julgamento, decidi ajudar. Eu estava bastante interessado em culinária na época e pensei que levaria apenas 10 minutos para mostrar a ele como funcionava um churrasco. Disse que iria em um segundo e que precisava apenas colocar um par de sapatos. Ele agradeceu e começou a andar de volta. Alguns minutos depois, fui até a casa dele. Abri um portão e entrei no quintal. Estava escuro, então era difícil ver, mas era claro que não havia churrasco lá. Além disso, o homem não estava à vista, embora a porta dos fundos estivesse escancarada.
Coloquei a cabeça para dentro e gritei para ele. Sim, estou aqui embaixo, preciso da sua ajuda para pegar um pouco de carne do freezer. A resposta abafada veio de uma escada à esquerda. Eu estava hesitante em descer, pois não havia luzes acesas lá embaixo, na verdade, não havia uma única luz acesa em toda a casa. Gritei para ele se ele poderia ligar uma luz para que eu pudesse ver. Houve silêncio por alguns segundos, e eventualmente, ele respondeu: Não, estão quebradas. Não posso fazer isso. Eu sabia que algo estava errado naquele ponto. Gritei de volta algo como: Eu acho que vou embora, cara. Acredite ou não, no segundo seguinte, ouvi passos audíveis correndo escada acima. Meu instinto de fuga entrou em ação imediatamente. Corri de volta para minha casa e tranquei a porta atrás de mim. Afastei um conjunto de cortinas e olhei pela janela, mas não vi nada. Eu estava aterrorizado. Pensei em chamar a polícia, mas decidi contra, pensando que realmente não conseguiria provar nada do que havia acontecido. Nos dias seguintes, não saí de casa para nada além do trabalho. Durante esses dias, nunca mais vi o homem, nem ouvi batidas noturnas. Exatamente uma semana depois do ocorrido, estava conversando com meu vizinho do outro lado da rua. A conversa eventualmente chegou ao que eu havia experimentado e como estava planejando me mudar por causa disso. Mas fui recebido com uma expressão de confusão. Fui informado de que ninguém morava na casa de que eu estava falando, ela estava abandonada há 2 anos. Isso levou meu vizinho a chamar a polícia, mas eles não encontraram nada dentro ou ao redor da casa. Eu me mudei algumas semanas depois, então é tudo o que sei. Não sei se algo mais aconteceu com a situação ou não. Ainda não sei quem era aquele homem ou o que ele estava tentando me atrair para fazer. Minha infância foi normal e nada fora do comum. 2 pais de classe média, trabalhadores, apenas se virando em uma cidade agradável, e, claro, eu e meu irmãozinho, que era 6 anos mais novo que eu. Na época, ele estava na casa da minha avó. Minha mãe estava no trabalho, fazendo um turno duplo, e meu pai também estava trabalhando, ele era caminhoneiro, então frequentemente passava semanas longe de casa. Minha mãe também trabalhava muito para lidar com a ausência constante do meu pai. Acho que isso nos deixava um pouco tristes às vezes, mas, na verdade, nossa família era muito unida e sempre nos divertíamos muito juntos quando conseguimos passar um tempo juntos. Era durante a noite, não estava tão tarde ainda, mas definitivamente começava a escurecer. Minha mãe não voltaria para casa por algumas horas e eu estava ficando bastante entediado sem nada para fazer. Eu andava para lá e para cá pela casa, tentando descobrir como combater o tédio. Sentei no sofá e comecei a procurar algo para assistir na TV, mas nada chamava a minha atenção. Logo depois, fui buscar meu PS4 no quarto para jogar Madden Futebol na sala de estar, já que a TV lá era 2 vezes maior que a minha. Enquanto conectava meu PlayStation, senti algo estranho. Quando olhei para cima, havia um rosto colado na janela bem em frente a mim, me encarando diretamente. Eu congelei e gritei. Então o homem também começou a gritar, pedindo socorro e para ser deixado entrar, repetidamente. Eu não tinha ideia de quem ele era ou o que estava fazendo, mas ele estava praticamente implorando e gritando no topo dos pulmões. Eu não conseguia me mover porque estava aterrorizado. Parece estranho, mas eu quase o deixei entrar, apesar de estar tão assustado e não saber o que fazer. Ele era um homem grande e assustador, mas parecia estar em perigo. Felizmente, minha mãe chegou na garagem enquanto isso estava acontecendo. Fiquei aliviado ao vê-la, mas também aterrorizado com a possibilidade de o homem tentar machucá-la. Ele parou como um servo na frente dos faróis e minha mãe gritou para ele ir embora, e ele foi. Felizmente, minha mãe chamou a polícia quando entrou em casa. Quando eles chegaram, o homem estava sentado na calçada em frente a uma casa fechada. A polícia o encontrou lá e fez perguntas, mas ele manteve sua história,
dizendo que um grupo de homens com máscaras de esqui tentou sequestrá-lo e o espancou. Por algum motivo, eu simplesmente não acreditava nisso, e o policial também parecia não acreditar, para ser honesto, mas não havia nada que o oficial pudesse fazer. Mais tarde, descobrimos que o homem era nosso novo vizinho e que ele havia acabado de comprar a casa fechada em frente a nós. Foi uma sorte que minha mãe tivesse chegado uma hora antes do esperado naquela noite. Esse cara ainda vive ao lado dos meus pais e eu morei lá por alguns anos após esse incidente. Ele nunca nos incomodou novamente depois disso, mas, meu Deus, ele era um esquisito. Tínhamos que levar sua palavra como verdade, mesmo que parecesse improvável, e não tínhamos escolha senão aceitar. Nada de extraordinário aconteceu com ele depois disso, mas houve momentos em que me sentia muito desconfortável com a sua presença. Ele costumava sorrir e acenar para mim sempre que eu passava pela casa dele, e sempre parecia estar do lado de fora, me observando quando eu descia do ônibus escolar. Também houve vezes em que ouvi ele tendo conversas consigo mesmo e, juro que até o vi batendo na própria cabeça enquanto fazia isso algumas vezes. Ele gostava de gritar no meio da noite, como se estivesse em um pesadelo. Havia definitivamente algo errado com ele, então sempre fazíamos o possível para manter a distância. Meu pai realmente o odiava, provavelmente ainda mais do que minha mãe e eu. A violência realmente não era uma coisa comum no nosso bairro, e eu digo isso literalmente, então a história dele era apenas estranha. A última coisa que quero mencionar é que, quando vi o rosto dele pela primeira vez, ele não estava cortado ou sangrando como estava quando a polícia o encontrou. Eu realmente acredito que ele fez isso consigo mesmo para parecer uma vítima. Parece loucura, mas eu sei que há pessoas suficientemente malucas para fazer isso. Quando eu tinha apenas 9 anos, vivi uma experiência perturbadora. Sendo que foi há tanto tempo, não me lembro de todos os pequenos detalhes, mas farei o meu melhor para manter tudo o mais preciso possível. Naquela época, morava em uma área consideravelmente remota nos Estados Unidos. As casas vizinhas estavam a cerca de 1 quilômetro de distância uma da outra. Portanto, embora minha família tivesse conhecido alguns dos nossos vizinhos, muitos deles eram completos estranhos. Isso incluía o residente da casa à esquerda da nossa. Não me lembro do nome dele, mas era um homem idoso que morava lá. Ele era, para dizer o mínimo, assustador. Todas as janelas da sua casa estavam pintadas com spray para que ninguém pudesse ver o que havia dentro, e seu jardim estava completamente desordenado. Eu sabia de tudo isso porque, de segunda a sexta-feira, tinha que passar pela sua casa para voltar da escola. Sempre que fazia isso, o homem estava lá, ou de pé na sua varanda me observando, ou tentando conversar comigo enquanto eu passava. Chegou ao ponto de eu temer o caminho de volta da escola apenas por ter que passar por ele. Mas isso nem era o pior. Talvez uma ou duas vezes por mês, o homem fazia o percurso de 1 quilômetro até a nossa casa no meio da noite. Ele então apontava uma lanterna na janela do meu quarto. Eu sabia que era o mesmo homem porque, em uma das vezes, eu o vi caminhando pela estrada em direção à nossa casa. Pensando agora, esse comportamento era 100% extremamente alarmante, mas na época achei que a melhor forma de lidar com isso era ignorar. Portanto, não contei aos meus pais sobre isso. Também me lembro de ter pensado que, como meu quarto ficava no segundo andar, não era como se ele pudesse ver muito dentro do meu quarto. Avançando para uma noite de verão naquele mesmo ano, fui mais uma vez acordado pela luz de uma lanterna brilhando no meu quarto. Desta vez, a luz foi acompanhada por um som sutil de batida na parede. Senti como se meu coração tivesse parado. A única coisa que passava pela minha mente naquele momento era que o som era exatamente como o de uma escada sendo apoiada contra a lateral da casa. Não muito depois, minhas suspeitas foram confirmadas. Um som de batida ecoou no vidro da janela. Olhei e vi o rosto sorridente do homem, sinalizando-me para abrir a janela.
Eu gritei e corri para o quarto dos meus pais, explicando desesperadamente que o vizinho estava do lado de fora da minha janela. Eles foram ao meu quarto, mas, é claro, ele já havia ido embora. O pior é que eles não acreditaram em mim, atribuindo tudo à minha imaginação. Portanto, a polícia nunca foi chamada. Mas, mesmo agora, como adulto, sei exatamente o que vi. Tento não pensar nas intenções que ele poderia ter em relação a mim, quando eu tinha 9 anos. Nunca mais o vi depois disso. Na verdade, nem uma semana após o ocorrido, a casa dele tinha um aviso de venda ao lado. Para mim, isso serve como prova adicional de que era ele. Desde então, vivi em muitos lugares diferentes, e nenhum vizinho chega nem perto de quão assustador aquele homem era. Minha namorada e eu costumávamos viver em uma pequena casa que alugávamos na época. Éramos jovens e era nosso primeiro lugar, então precisávamos de algo acessível. Encontramos um lugar por apenas $700, uma casa de 2 quartos, um banheiro e 84 metros quadrados. Estava em uma área realmente difícil da cidade, mas pensamos que, se mantivéssemos nossas cabeças baixas e fossemos cautelosos, estaríamos bem. Não era nada de especial, mas ainda era mais do que precisávamos. Ambos tínhamos empregos que pagavam entre $10 e $15 por hora e também éramos estudantes universitários em tempo integral. Por isso, passávamos mais tempo fora de casa do que em casa, especialmente meu namorado. Ele trabalhava como lixeiro e fazia muitas horas extras. Ele saía para o trabalho por volta das 7 da manhã e às vezes só voltava para casa às 7h30 ou 8 da noite. Eu, por outro lado, trabalhava em um salão de beleza de um pequeno negócio local. Recebia meu pagamento por baixo dos panos, o que ajudava com os impostos e a falta de horas trabalhadas. Meu namorado, cujo nome é Arnold, fazia aulas noturnas na faculdade. Estava estudando direito, mas depois de um ano mudou para administração. Isso não é realmente o ponto principal, mas o que quero destacar é que ele raramente estava em casa, basicamente apenas para comer e dormir. Mesmo nos finais de semana, ele trabalhava em um emprego de meio período para ganhar dinheiro extra. Eu sempre preparava o jantar para ele todas as noites, para que ele pudesse comer antes das aulas e para que pudéssemos passar o pouco tempo que tínhamos juntos todas as noites antes de ele sair às 9 da noite para 4 horas de aula. Normalmente, eu já estaria dormindo quando ele chegava em casa. Quando Arnold voltava para casa, eu não estava lá. É claro que ele entrou em pânico e registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento, depois de ligar para meu telefone e eu não responder por mais de 30 minutos. Só 2 dias depois Arnold encontrou nosso vizinho enquanto pegava a correspondência e, por algum motivo, achou que ele poderia saber de algo. Arnold admitiu que não achava realmente que ele sabia, mas estava tentando tudo o que podia, fazendo qualquer tipo de pergunta que pudesse pensar. Ele perguntou quando o vizinho me viu pela última vez e coisas assim. A partir daqui, as coisas ficam muito mais loucas. Meu namorado achou que o vizinho estava agindo de forma muito estranha, bem mais estranha do que o normal, então ele chamou a polícia. No entanto, como não havia provas ou causa provável e eles não tinham um mandado nem consentimento para vasculhar a casa, a situação não avançou muito. Arnold tinha um sentimento muito sério de que algo estava errado com aquele cara e que ele estava envolvido no meu desaparecimento. Ele literalmente se esgueirou para dentro da casa do vizinho naquela noite, depois de vê-lo sair. A casa estava imunda e era honestamente tão ruim quanto alguns dos piores episódios de Acumuladores que já vi. Arnold procurou por toda a casa e gritou por mim, caso eu estivesse lá. Ele não tinha ideia se eu realmente estava lá, mas finalmente ouvi seus gritos e gritei o melhor que pude, com a fita adesiva cobrindo minha boca. Ele não me ouviu até começar a procurar por mim no andar de baixo. Sim, o homem me sequestrou e fez coisas indescritíveis comigo por dias. Arnold conseguiu me tirar de lá e chamamos a polícia, é claro.
Mentimos um pouco para que Arnold não fosse acusado de invasão de propriedade. Dissemos à polícia que Arnold ouviu meus gritos e correu para me salvar e que chamamos a polícia imediatamente. Felizmente, Arnold não enfrentou nenhuma acusação. Eu realmente não gosto de falar sobre como ele me sequestrou e como tudo aconteceu, e isso me deixa muito desconfortável. Vou explicar brevemente, no entanto. Enquanto Arnold estava fora naquela noite e eu estava dormindo, o homem arrombou a casa e conseguiu me deixar inconsciente, espancando-me quase até a morte, e me arrastou para casa ao lado no meio da noite sem que ninguém percebesse. Esta história é muito real e o que aconteceu comigo ainda é algo com o qual eu vivo e que permanece comigo até hoje. Ele costumava me observar de maneira estranha todos os dias e sempre achávamos que ele era esquisito, mas nunca pensamos que chegaria a isso. Tenho quase certeza de que este é literalmente o pior pesadelo de toda mulher.